Lula disse que Janja vai continuar fazendo o que ela gosta, após questionamento sobre a ida antecipada da primeira blogueira ao Japão. Lula acrescentou que sua mulher não nasceu para ser dona de casa. O Lula, ele insultou as donas de casa? Vamos acompanhar o que disse o petista durante essa coletiva no Vietnã no sábado 29. Parece que foi uma coletânea, um compilado de falas bárbaras. Pode soltar mais uma. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe, ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano e é importante que a França esteja fazendo esse debate e é importante que você fale. A minha ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito e se eu puder vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher. A mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Teve pessoal na rede social aí falando que soou insultuoso a dona Marisa, né, a ex-mulher do atual presidente Lula. Fato é que a Janja, naquela cúpula do G20, no Rio de Janeiro, certo, Duda Teixeira? Ela fez o Janja Palusa e o que ela falou lá foi de combate à fome no mundo. Ela falou fuck you, Elon Musk. Esse foi o grande discurso que repercutiu da Janja mundo afora. Ela pegou os patrocínios ali das estatais brasileiras controladas pelo petismo, como Itaipu Binacional, e a gente mostrou naquela ocasião, junto com o restante da imprensa, os patrocínios, né, de empresas públicas, aquele evento que não tem a menor consequência prática para aquilo que diz representar. Né? Simplesmente é a companheirada toda unida para exaltar a si própria, né, e afetar a virtude. Então, o Lula, ele não gosta de ser questionado sobre a primeira blogueira Janja e ele afeta aí toda essa valentia, dizendo que ela vai continuar fazendo tudo mesmo e tal, que não responde à oposição, embora esteja respondendo enquanto fala. E a primeira blogueira vai continuar a causar, né, Duda Teixeira? Pois é, parece que às vezes eles vão dar uma segurada na Janja, mas aí de repente tem essa frase do Lula defendendo que a Janja pode fazer o que quiser, né? Eu acho que ela é uma mulher livre, realmente pode fazer o que quiser. A questão aí é quem está pagando as contas, né? Se ela estivesse pagando as contas ela mesma, não teria problema algum. E aí o que as pessoas pedem, a posição, a imprensa, é transparência. O que ela está fazendo, com quem que ela está se reunindo, quanto está custando cada uma dessas coisas. Então, é do jogo cobrar essas coisas. E o Lula reage de uma maneira muito intempestiva, né? Ele diz ali que é uma molecagem, essas cobranças, que as pessoas são ignorantes, mas é o jogo da democracia. A gente estava falando da primeira blogueira, assim batizada por mim, a primeira-dama Janja, esposa do Lula, e quem também saiu em defesa dela foi o advogado-geral da União, Jorge Messias, que disse o seguinte ao jornal O Globo, abre aspas,
O presidente Lula expressa com razão sua indignação diante de atitudes desrespeitosas de certos agentes políticos contra a companheira Janja. Historicamente, as primeiras-damas do Brasil sempre desempenharam papéis relevantes em questões de interesse nacional e Janja assim o tem feito à sua legítima maneira. Fecha aspas. Janja chegou ao Japão quase uma semana antes de Lula, mas não cumpriu compromissos oficiais até a chegada do petista. A primeira blogueira viajou com a equipe precursora, responsável por preparar a chegada de Lula, e ficou hospedada na Embaixada do Brasil em Tóquio. Segundo sua assessoria, a ida antecipada foi planejada para uma agenda que acabou sendo adiada. Seu primeiro compromisso lá foi um encontro com mulheres brasileiras no Japão. Ricardo Kertzmann, o que você destaca, sempre considerando o que eu destaquei a respeito do Janja Paluso, o que o Duda Teixeira destacou de uma maneira geral, que a Janja, como primeira-dama, quando ela está usando a máquina pública, quando ela está usando o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, ela ou o seu entorno devem ao povo brasileiro, à sociedade, prestação de conta dos seus atos. E esse debate muitas vezes fica perdido aí nessa tentativa de defesa moral que acaba cobertando os elementos que deveriam ter mais transparência e que não tem. Em primeiro lugar, quando ele fala que a mulher dele não nasceu para ser dona de casa, a impressão que eu tenho, o entendimento que eu faço é que ele está sendo pejorativo, ele está se referindo de forma pejorativa às donas de casa. E, Felipe, eu desconheço tarefa mais nobre do que essa chamada dona de casa. Eu conheço tarefa mais nobre do que cuidar de um lar, do que cuidar de um filho. Principalmente as pessoas mais pobres, Felipe, que não têm condições, que têm que fazer aquela comida que é pouca, durar um mês inteiro. Fazer um lar, muitas vezes, que está construído em locais de condições sanitárias bastante desagradáveis, fazer daquilo um lar habitável. Quando se refere dessa forma à figura da dona de casa, eu acho extremamente depreciativo e injusto, inclusive. Agora, a Janja pode ir para onde ela quiser. Com o dinheiro dela, ela viaja para qualquer lugar. Agora, quando ela vai para Roma, quando ela vai para Paris, quando ela vai para Tóquio e usa o meu dinheiro, o dinheiro de todos os contribuintes, não só tem que dar satisfação, coisa que não ocorre com frequência, né? Nesses gastos sigilosos por aí, né? Não só tem que dar satisfação do dinheiro gasto, mas do que está fazendo. Porque nem representação legal, oficial, ela não tem cargo no governo. A uma primeira-dama, você tem o papel institucional, que em tese não é isso que ele diz que ela faz. E ele também não pode falar o que ela quiser, justamente pelo fato de que se ela estiver representando o governo brasileiro, ela não pode, como você lembrou, mandar ninguém para aquele lugar como ela fez aqui no Brasil, fez no Rio de Janeiro, durante o encontro do G20. É completamente diferente o papel de uma primeira-dama do que desse papel institucional do que está sendo feito. Agora, Felipe, dias atrás, em uma entrevista, ela chegou, inclusive, meio que resmungar que ela paga as próprias roupas. Veja que injustiça. Pois é, ela acabou partidarizando um evento financiado com dinheiro público aqui no Brasil. E é natural que se queira saber o que ela está falando, inclusive, lá fora. Duda, quer complementar? Tem algumas coisas nessas histórias da Janja que também são ridículas ou que é quase que um escracho, um escárnio, uma tiração de sarro aqui da cara do brasileiro, né? Uma delas foi ela ter dito, olha, eu vim antes aqui para Tóquio porque eu achei uma passagem mais barata, né? Só que ela foi antes para Tóquio, acho que foi 5 dias antes do Lula, num avião da FAB, né? E se ela tivesse ido depois, ela teria ido num avião da FAB. Então, assim, não faz nenhum sentido ela falar lá em valor das passagens aéreas. Aí depois tem essa outra coisa ridícula que é, olha, eu tinha uma agenda aqui no Japão, mas foi adiada, né? É melhor, sei lá, diz lá, eu fui passear, né? Fala a verdade, né? Pode ser autêntica, vai ser melhor do que inventar uma desculpa. E a outra coisa é o seguinte, ela vai lá discutir a fome no mundo, Aliança Global contra a Fome. Que melhor lugar no mundo para discutir a fome do que num bistrozinho em Paris, né? Assim, também não pega bem, né? Eu adoraria também ter ali a companhia da Brigitte Macron, né? Mas assim, soa como uma coisa muito hipócrita mesmo, né? Tá assim tão preocupada com a fome no mundo
e não para de viajar e curtir a vida. Aliás, lembrei aqui, na verdade, do financiamento que veio de Itaipu Binacional para o Janjapalooza, e houve uma iniciativa agora, uma matéria que foi publicada pouco antes da gente entrar no estúdio, pelo Guilherme Resch, nosso repórter em Brasília. O deputado quer CPI para investigar gestão de Itaipu. É o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL aqui de São Paulo, vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, que está coletando assinaturas para um requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a gestão atual de Itaipu Binacional. E o requerimento de informação que foi protocolado é para que o Ministério de Minas e Energia preste esclarecimento sobre o financiamento de R$ 752 milhões pela Itaipu Binacional para a retomada das obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Então você tem esse caso e, segundo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, existem indícios de desvio de finalidade, má gestão financeira e uso político dos recursos da Itaipu Binacional. Ele dá uma declaração, mas antes de ler, eu vou colocar aqui o trecho da matéria. A investigação pela CPI teria como focos principais repasses expressivos a iniciativas consideradas alheias à missão da hidrelétrica, como os de 15 milhões de reais destinados ao Festival Janjapalooza e 60 mil reais para eventos com viés político. 15 milhões de reais, de Itaipu para o Janjapalooza, lá que reuniu artistas na época do evento internacional no Rio de Janeiro. E o deputado afirmou o seguinte: Itaipu deveria ser um símbolo de eficiência energética e responsabilidade com dinheiro público, mas infelizmente está sendo transformado em um instrumento político para financiar projetos ideológicos e campanhas eleitorais. Não podemos permitir que bilhões de reais sejam desviados enquanto a conta de luz da população só aumenta. Então tá aí toda a cobertura de Congresso Nacional feita pela nossa equipe de reportagem em Brasília no portal oantagonista.com.br.